nós não existiríamos sem estarmos com esse entendimento do que vem a ser verdadeiramente uma família com o propósito de Deus. Não estaríamos hoje aqui, não seríamos nem tão pouco uma igreja. Nos diz assim o texto: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu particularmente tenho alguns pensamentos que definem bem as nossas vidas no que diz respeito às nossas ações e reações. Pensamentos que, quantas vezes exteriorizamos no dia a dia e que bem definem nossos valores e prioridades. É interessante porque coisas urgentes precisam ser resolvidas, na maioria das vezes, na mesma hora, de imediato. Não é assim? Precisa de uma resposta da nossa parte, de uma reação, de uma ação que verdadeiramente condiza com esta necessidade. Mas além de meras considerações, o fato de termos um entendimento daquilo que estamos enfrentando faz toda a diferença. Entretanto, há uma grande diferença entre o que torna ou é urgente e o que de fato é importante. Eu costumo dizer que o urgente, ele passa. Todavia, o importante, ele fica. E é o que verdadeiramente faz toda a diferença nas nossas vidas. Pois bem, o grande diferencial de tudo isso está no fato de entendermos e de forma clara, lúcida, o que verdadeiramente vem a ser prioridade e também valor. O que é então, pastor, prioridade e o que é valor? Prioridade, como a própria palavra expressa, é aquilo que é prioritário, urgente ou mesmo importante, que não pode ser ignorado ou mesmo deixado para depois. É algo que nós temos como primazia, como primeiro a ser realizado, a ser feito. E valor? Valor é algo muito interessante porque, de imediato, quando eu penso nessa palavra, é uma palavra que muitas das vezes nós relativizamos. Porque aquilo que muitas das vezes é valor para mim, pode não ser valor para você. E aquilo que é valor para você, pode não ser valor para mim. E vice-versa. O fato é que valor, de maneira geral, é tudo aquilo que traduzimos por também primoroso, também por algo importante, valioso, que se identifica, se caracteriza por ter uma riqueza extraordinária para nós, que vai além daquilo que uma mente humana pode dimensionar. Agora voltemos aqui ao texto. No Salmo 127, verso 1, nós temos a seguinte leitura: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu me lembro deste verso desde pequeno, quando muitas das vezes saímos de viagem e deixávamos a nossa casa e fazíamos essa oração: Senhor, guarda a nossa casa. Ou muitas das vezes, nós agora na qualidade de pais, quando muitas das vezes oramos por nossos filhos: Senhor, guarda os nossos filhos na escola, guarda meu marido no trabalho, minha esposa. Não é assim. Mas a realidade é que tudo aquilo que faz parte desse contexto de vida, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Esse texto não se trata de uma obra arquitetônica, uma suntuosa construção, nos parâmetros da engenharia. Não. A casa está aqui relacionada como sendo relacionamentos. E nisso estão incluídos relacionamentos familiares, maduros, equilibrados, bem fundamentados. A família como projeto de Deus. O texto nos diz
que a execução deste projeto, sem a presença do arquiteto maior, aquele que nós devemos ter por primazia, o mais importante, aquele que é mais valioso, o arquiteto principal nesta construção e edificação, ou seja, a ausência da presença de Deus, traduzirá cedo ou mais tarde um trabalho, como diz aqui o texto que nós lemos, que foi em vão. Evidenciará as mais profundas frustrações, recalques, insatisfações. Os homens, e quando eu digo homens, eu me refiro a homem e mulher, edificam a sua casa. E muitas das vezes, a sua maneira. De acordo com seus sentimentos, seus valores, suas prioridades. Muitas das vezes, a sua visão de mundo, e que muitas das vezes foi construída no decorrer da sua existência. Mas assim como a palavra nos diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Quando concluída essa casa, nos diz a conclusão do verso, que ela não serve para o objetivo o qual foi projetada, construída. E por quê? Em vão trabalham os que edificam. É um trabalho em vão. Aqui diz que é um trabalho inútil, o qual não se alcançou o seu objetivo. Isso quer dizer que a nossa casa, no sentido prático, precisa ser lugar de refúgio, precisa ser lugar de paz, precisa ser lugar de aconchego, de alegria, de presença de Deus. Aliás, já se cantava em poesias e versos: estou de volta para o meu aconchego. Quem não quer chegar em casa e ter a sua casa como um lugar de aconchego? Lar doce lar. Como é bom poder estar na nossa casa, sendo esta o nosso refúgio, lugar de alegria, lugar de prazer, lugar de paz. Como é bom poder dizer que ali é o meu lugar de sossego, onde eu encontro amor, onde eu me realizo, onde eu me completo. Eu ouço de muitas pessoas que geralmente vão para longas jornadas fora da sua casa, ou mesmo que passam o dia trabalhando seus afazeres. Declarações como esta: vou voltar logo para minha casa. Carlos mesmo esteve há pouco tempo, milhares e milhares de milhas distante. E quando nós tivemos a oportunidade, pastor, estou voltando para minha casa. É uma satisfação, é uma alegria. Entretanto, alguns gritam o avesso. A alma grita: se eu pudesse, eu passaria o resto da minha vida longe desse inferno. Meu maior pesadelo é voltar para casa. Muitas das vezes nós já sentimos assim. Muitas das vezes estamos sentindo desta forma. Independente de nossas frustrações, a casa é sempre um referencial para o ser humano. Seja esta de alegria ou de tristeza, de paz ou de intensas guerras e batalhas, da presença de Deus ou a presença do inimigo das nossas almas. Enfim, as relações de família são as mais significativas construídas em nossas vidas. Se destruídas, escute bem, causam profundas marcas, traumas, sequelas. Eu não sei quantos aqui tiveram o dissabor de passarem suas famílias por situações de divórcios, onde muitas das vezes foram criados longe do contexto família, pai e mãe. Mas é um desastre. Também sei que muitas das vezes algumas situações parecem que são aterrorizantes, porque filhos presenciarem agressões, discussões, traições e muitas outras situações
são também da mesma forma aterrorizantes. Por isso vemos como escombros, grande ruína, a casa que não foi construída, edificada, com bases sólidas em Jesus, na sua palavra, na adoração, na consagração. Vemos como entulhos de ressentimentos, desapontamentos, a casa desprovida de amor, de perdão, do respeito, da honra, da comunicação diária, do diálogo, a casa onde não há a recíproca, tanto do amor quanto do perdão, o manifestar da oração, da adoração, do culto, da glória a Deus, porque quando eu caso para o louvor e a glória de quem? De Deus. De Deus. Está difícil de falar, né, igreja? Quando eu caso para o quê? Para o louvor e a glória de quem? De Deus. Não, pastor, mas eu pensei que era para me fazer feliz. Ei, seja bem-vindo àquilo que não é a verdade. Você casou para a glória de Deus. Não podemos jamais nos esquecer que o diabo, nosso adversário, nos tenta levar continuamente a uma vida individualista, sem considerar tantas coisas as quais realmente são importantes, têm valor nas nossas relações familiares e nos nossos relacionamentos. Eu pergunto para você nessa noite, por quê? Porque eu creio que chegou um momento de cura para esta igreja. Amém. Um momento de crescimento para esta igreja. Um momento de crescimento para a sua casa, para a sua família, para a sua vida individualmente. Por isso eu pergunto para você nesta noite, como está o seu lar? Como estão as suas relações com seus pais? Há quanto tempo você não liga para a mamãe ou para o papai? Dizendo, ei pai, ei mãe, como vocês estão? Como está a sua relação com seus filhos? Com seus irmãos? A forma como respondemos a essas perguntas evidenciam também os nossos valores e prioridades. Não há nada mais destrutivo do que o individualismo. E individualismo é fugir de toda relação que me faz perder a minha individualidade, a minha privacidade. Isso diz respeito também ao seu relacionamento com Deus. Há pessoas que se recusam a relacionar-se com Deus, porque segundo os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus conceitos, perderão de certa forma. Perderão privacidades, perderão liberdades, perderão direitos. E tudo isso requer de mim e de você ajustes, desprendimentos, entendimento, entrega, verdade. Entenda. Aquelas pessoas que não nos incomodam, nem sempre são as melhores pessoas. Geralmente a gente não gosta muito de ser incomodado. É fácil. É fácil, gente. Não. Relacionamento é algo muito difícil. Porque quanto maior a proximidade, maior são os desapontamentos. E maiores são os atritos. Por vezes vamos sentir este sentimento de falsa paz, de realização, por nos deixarem acomodados em nosso mundinho, nos nossos pensamentos e sentimentos. Escolhas quantas das vezes justificadas, mas no fundo, esses relacionamentos rasos, distantes, ocasionais, não nos ajudam na nossa formação, no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. É engraçado que a maioria dos casais, eles têm uma tendência sempre de olhar a casa do outro. O jardim do outro floresce mais, a casa do outro tem mais alegria. Ali, a presença de Deus parece ser mais constante. Eu me lembro uma certa feita, logo no nosso início de casamento, quando uma pessoa nos perguntou assim, nós estávamos aconselhando, ser casado com um pastor deve ser uma bênção.
Testa, pastor. Não tem problema, é só glória. Só reteté. Ai, recebe. Quem dera. Foi isso mesmo, receba. Receba, tem hora que dá vontade de você falar, Jesus, se meus olhos fossem metralhadora. Gente, não é diferente nas nossas relações. Nós sofremos da mesma forma desapontamentos. Vamos passar da mesma forma por dessabores. Relacionamento, entenda nessa noite, é tocar um no outro. Mesmo quando nós não gostamos. Mesmo quando não nos sentimos confortáveis com os atritos, com o contraditório. Quantas das vezes nós ficamos intocáveis. Nos tornamos a semelhança daquele filme, Os Intocáveis. É filme ou desenho? Não sei. Acho que os dois. Tem um livro também. E tem muita gente que esquece que relacionamento é gerado com gente. E não há como ser diferente. Quando nós lidamos com pessoas distantes, tudo é lindo. Fala a verdade. Quando estamos na época do namoro, cortejando, é tudo uma maravilha. Lembra aí quando você começou a namorar, a cortejar? Não é verdade? Tudo parece um sonho, aquela coisa linda. Lindo, maravilhoso. Aí a gente começa a viver a realidade do dia a dia, dos atritos, daquelas situações que muitas das vezes vai nos incomodando. Aí a nossa mente parece que vai sendo transformada. Eu costumo brincar que até os bichos, eles tomam dimensões grandiosas. No início a gente fala, meu pombinho, aí ele fala, meu fofinho, meu ursinho. Aí a gente fala assim, minha flor. Aí com o passar do tempo, e o tempo vai passando, passa muito tempo. Aí já começam os bichos a crescer. Aí se torna vaca, Tiranossauro Rex, sua anta, e tantas outras coisas, como só a própria pré-história pode definir. Mas não é verdade, é assim mesmo. Essa é uma realidade que faz parte, muitas das vezes, deste mundo. E eu aprendo, de acordo com a palavra, que edificar a casa é deixar Deus ser o centro da família. Das nossas emoções, das nossas decisões. A solução, muitas das vezes, da nossa alma inquieta. Daquilo que nós traduzimos por impossibilidades. O que implica, em suma, Ele terá e deve ter o total controle absoluto de todas as coisas, a direção de tudo e de todos que fazem parte da minha família. Amém? Amém. Eu gostaria de ressaltar algo importante sobre relacionamentos entre cônjuges. É impossível nós tratarmos de construção, de edificação, de solidez, de harmonia de vida conjugal familiar, quando se vive por uma das partes ou por ambos ações, reações, pensamentos e sentimentos que caracterizam o individualismo. Ou seja, cada um de per si, e salve-se quem puder. Cada um cuidando dos seus próprios interesses, olhando cada qual para o seu umbigo. E ainda que vivam sob o mesmo teto, e aparentemente compartilhem de algumas ideias comuns, que fazem parte daquilo que nós chamamos de relacionamento familiar. Entretanto, não vivem como uma família que Deus planejou. Deus deseja que cada casal chegue a uma perfeita unidade. Repita comigo, perfeita unidade. Perfeita unidade. De corpo, Corpo, alma alma e de espírito. e espírito. Gênesis capítulo 2, verso 24 diz: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Eu sei que esse texto é bastante conhecido dos irmãos. Todo casamento, você já escutou isso. E com certeza em muitas pregações. E o deixar aqui, ele significa muito mais do que simplesmente um espaço físico.
Porque conquanto, principalmente nós que estamos aqui nos Estados Unidos, estamos a milhas e milhas de distante dos nossos familiares, dos nossos queridos pais, quando não temos o dissabor de termos perdas. E quantos não podem voltar? Mas você sabe que quando a palavra fala a respeito de deixar, não é apenas no sentido físico, porque tem pessoas que até deixaram fisicamente, mas emocionalmente continuam presas. Aqui esse texto nos traz alguns verbos que mais à frente, em outra pregação, nós vamos destrinchar melhor a respeito disso. Mas surge aqui uma pergunta para entrarmos no cerne dessa pregação. Que ferramenta nós temos em nossas mãos para proporcionarmos uma edificação correta da nossa família? A primeira ferramenta que devemos ter, repita comigo, a palavra de Deus. Palavra de Deus. Novamente, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo 3, verso 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. No livro de Salmo 119, verso 105, 119 e 105 nos diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Em Hebreus, capítulo 4, verso 12, Hebreus 4, 12 ainda nos diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha a profundidade que representa a palavra de Deus em nossas vidas. O seu poder de atuação, o seu poder de construção, o seu poder de restauração. Por isso que o salmista, no Salmo 119, no verso 11, ele diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. A maior ferramenta que você pode ter na construção e edificação da sua família é a palavra de Deus, juntamente com a oração. Outra ferramenta, o Espírito Santo. Repita comigo: Espírito Santo. Espírito Santo. De todos os presentes que temos, que Deus tem dado à humanidade, não há nada maior nos dias de hoje, depois do Filho unigênito, Jesus, aquele que morreu, deu sua vida por nós. E ele deixou aqui quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo tem muitas funções, papéis, atividades. Primeiro, ele trabalha nos corações de todas as pessoas e em todos os lugares. Jesus disse aos seus discípulos que enviaria o Espírito ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 e 11. Eu aprendo que quando uma casa é edificada por Deus, a primeira coisa que eu posso verificar é que nesta casa há o Espírito da sabedoria. Repita comigo: nesta casa há sabedoria. Há sabedoria. Provérbios 24, 3 nos diz: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Guarde esse versículo, anote aí na sua Bíblia. Provérbios 24, verso 3. Vou repetir: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Queridos, a sabedoria é a primeira característica de um lar edificado por Deus. Quando Deus edifica a casa, tanto homem quanto mulher e filhos, ou seja, todos aqueles que convivem neste ambiente, buscam sabedoria para conviverem felizes, em harmonia, em paz, em amor, na presença do Senhor. E se não tiver a sabedoria, pode ter certeza
de que haverá guerras, muito conflito, porque toda relação, ela traz por si só conflitos. Ah, pastor, que é isso? Você não conhece ali a Joaquina e o Joaquim? Não, são bens. Nunca vi nada falando assim, de que eles brigam, que eles discutem, que eles têm alguma coisa. Ah, queridos, não se trata de briga, não se trata de discussões. Se trata que todos nós vemos de mundos diferentes, de situações que muitas das vezes foram cultivadas dentro do nosso processo de crescimento, desde a nossa mais tenridade, que nós trazemos hábitos, aprendizados, inferências muitas das vezes que nós assimilamos dos ambientes com os quais convivíamos. Agora olha bem o que diz lá em Mateus capítulo 7, versos 24 e 27. Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre o quê? Rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre o quê? Areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que vocês observam nessas duas casas? Aquilo que veio sobre ambas foram a mesma coisa. Ambas sofreram ataques. Ambas passaram por situações de grande tempestade, temporais sem precedentes. Mas o que diferencia é justamente o resultado final. A que foi construída sobre a rocha, o que aconteceu com ela? Ela permaneceu firme. E a que foi construída sobre a areia? Desabou. Provérbios capítulo 14, no verso 1, nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as suas próximas mãos a derriba. Muitas das vezes nós dizemos que a mulher sábia edifica a casa. Não é verdade? Aí os homens enchem a boca para dizer, a mulher sábia edifica a sua casa. Como se essa tarefa fosse somente dela. Por isso que Jesus disse que o homem sábio também edifica a sua casa, e o nécio, ou seja, aquele sem conhecimento, o tolo, ele pode até edificar, mas a casa desmorona na primeira tempestade. Por quê? Porque foi construída sobre areia. Se o homem edificar algo e a mulher desfazer, ou vice-versa, bem como os pais edificarem seus filhos, desfazerem, então a casa não permanecerá em pé. Como é que funciona isso, pastor? Com a Bíblia. Marcos capítulo 3, verso 25. Marcos 3, verso 25. Olha o que diz. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Vocês podem ter certeza que esta é a pregação mais importante que a igreja está ouvindo nos últimos tempos. Não é algo confortante, mas é algo necessário. Embrulha, leva para casa, porque é isso que vai trazer vida. Vida para você e para muitos outros. Precisamos edificar a casa em espírito de unidade. E unidade não é uniformidade, mas é caminharmos todos para o mesmo objetivo, para o mesmo alvo. Se você estiver edificando a casa sozinho ou sozinha, sua casa, e talvez você diga, pastor, eu estou tão cansado. Eu estou cansado, você que me ouve nesta noite. No entanto, eu tenho uma palavra para você. Não pare de lutar. Não pare de edificar. Não pare de construir. Não pare de semear. Amém? Amém. Continue edificando e peça a Deus graça. E confirme em sua oração e esforço, fazendo sua casa ficar de pé e não deixando desmoronar diante das tempestades. Eu sei que não é fácil, porque muitas das vezes
Aquelas pessoas que estão passando por situações repetidas. São anos e anos de vida, lutando, batalhando com os filhos, com o cônjuge. Quantas das vezes, né, amor? Nós escutamos pessoas que nos ligam lá do Brasil, pedindo, pastor, ora por mim. Tanto homens quanto mulheres. Ora por mim, pastor. Ora por mim, porque eu não estou aguentando mais. Estou chegando ao meu fim, ao meu limite. Mas eu continuo dizendo, trabalhe pela edificação de sua casa. Porque quando uma casa é edificada por Deus, ela tem algumas características. E uma das características é, esta casa se fecha para o mal. Repita comigo. A minha casa deve ser fechada para o mal. para o mal. Vamos abrir lá, Êxodo capítulo 12, 21 a 23. Êxodo 12, 21 a 23. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse, escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Amém. Quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus mandou que eles celebrassem o quê? A Páscoa. E que se alimentassem todos juntos, em família. Naquele momento, todos, conforme a ordem dada, deveriam estar onde? Dentro das suas casas. Em espírito de adoração, adorando ao Senhor. E do lado de fora, o sangue do cordeiro marcava as portas dos lares daqueles que faziam parte do povo de Deus. Ou seja, as casas com a marca do sangue do cordeiro estavam protegidas contra o mal. Eu aprendo com isso numa analogia que a casa, no sentido da nossa casa, do nosso lar, quando é edificado por Deus, ela é e deve ser fechada contra todo ataque do mal. Muitas casas, hoje em dia, elas estão bem trancadas. Até mesmo vigiadas por uma infinidade de aparatos. O Sérgio mesmo, um bom eletricista, que o diga, né, Sérgio? Entretanto, numa representação perfeita, tanto espiritual quanto física, muitas das vezes o mal ele tem entrado pela porta da frente. Ou mesmo pelas poucas ou muitas legalidades que têm sido abertas entre aqueles que ali vivem. Ou seja, a vida dos próprios membros da família. Eles mesmos trazem o mal para dentro das suas casas. Por vezes são através das palavras, através de vícios, a falta de comunhão para com Deus, a falta da oração, a falta do amor, do perdão, da sinceridade, da devoção, a falta de um relacionamento verdadeiramente que agrada ao Senhor. Somente através da comunhão com Cristo e o poder de Deus é que nós podemos proteger a nossa família. O sangue do Cordeiro representa o perdão dos pecados, que purifica a família e a guarda de todo mal. Olha o que diz lá em João capítulo 1, 29 e 29. Aliás, 1 João capítulo 1, 29, diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que eu quero que você aprenda nessa noite? Comece a clamar pelo sangue de Jesus por cobertura sobre o seu lar. Clame, ore, tome posse dessa palavra de autoridade que é dada através do nome de Jesus sobre o seu lar, sobre a sua família. O sangue de Jesus não apenas nos purifica de todo pecado, mas ele nos protege. E ele é derramado sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos, sobre nossa família. Ele traz a proteção. Amém.
cuidado com as legalidades. Cuidado com as brechas. Sabe por quê? Eu costumo usar sempre uma certa linguagem figurativa no sentido da pescaria. Satanás é um exímio pescador. Ele está a todo momento jogando iscas para tentar nos abocanhar. E ele sabe muito bem aquilo que ele joga para conseguir te fisgar. E tem gente que é assim, é como literalmente... Quantos aqui já pescaram? Quantos? Nós temos os pescadores lá, depois nós vamos pescar. Pescador, história de pescador. Ou história de pescador, tem isso, né? Mas você sabe o que é interessante? Algumas vezes nós pescamos com minhocas. Outro, aqueles minhocos chutos, aqueles maiores. Tem uns peixes que são com camarão, são mais requintados, né? Outros são pescados com peixes maiores. Mas para cada tipo de peixe, há uma isca preparada. E não é diferente das nossas vidas. O inimigo, ele te conhece. Ele sabe dos seus pontos vulneráveis. Ele conhece as suas fraquezas. Ele sabe como te atingir. Ele sabe justamente o que mandar para você no sentido de isca, que vai fisgar. E quantos têm caído nas iscas de Satanás e têm permitido que muitas das vezes os seus lares sejam destruídos, porque abocanharam essas iscas. A isca da indiferença, a isca das palavras malditas, a isca muitas das vezes de situações de individualidades e tantas outras coisas que poderíamos nomear aqui agora. Mas eu entendo também algo a respeito de que quando uma casa é edificada por Deus, ela não apenas é cheia da presença do Espírito Santo, ela não é apenas deve ser protegida do mal, mas ela deve também ser cheia da luz de Cristo. Marcos 4:21 nos diz, também lhes disse, vem com aventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador. Nós sabemos que a luz é um elemento essencial para a vida. Uma casa iluminada, uma casa arejada, transmite ambiente de quê? De paz, de alegria, de harmonia. Já um ambiente onde muitas das vezes as sombras das penumbras obscurecem as pessoas, o entendimento. Um não enxerga o outro, porque as trevas entram no lar e provocam mentes entorpecidas, corações endurecidos, justamente pelas legalidades que foram abertas. É interessante que, voltando às pragas do Egito, uma das pragas do Egito foram as trevas nas casas. Êxodo 10:23. Abra comigo. Êxodo 10:23. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Queridos, a luz que a família precisa, sabe qual é? É a luz da presença de Deus. Amém. É a luz de Jesus. Jesus mesmo, ele se apresenta como sendo quem? Eu sou a luz do mundo. João 8:12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas o quê? Terá a luz da vida. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, como fala o salmista, e luz para o nosso caminhar. Escute bem, o verdadeiro cristão, ele acima de tudo, ele vai ser uma Bíblia viva. Ele vai dar testemunho em tudo acerca do poder, da glória e dos propósitos de Deus. Por isso que Jesus, ele se refere a nós, como sendo quem? Vós sois a luz do mundo. Vira para esse irmão abençoado, diga para ele assim, você é a luz do mundo, meu querido. Você é a luz do mundo. Talvez você diga aí, pastor, mas eu estou sozinho. Pastor, eu estou sozinha. Eu estou lutando simplesmente há anos, sozinho ou sozinha. Que não interessa, você com Deus é maioria. Amém. Opa, só escutei um amém. Vou repetir. Amém. Você com Deus é maioria. Amém. Clame a Deus que ilumine a sua casa. Faça o certo pelo certo. Repita comigo. Faça o certo. Faça o certo. Pelo certo. Pelo certo.
Efésios 5, de 8 a 13. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Quando Jesus ele disse para não esconder a luz debaixo do alqueire, da cama, podemos entender que são duas coisas que não podem ofuscar nesse sentido a nossa luz. O alqueire, para que nós entendamos, era a medida comercial da época, com a capacidade de aproximadamente 9 litros. Toda a família tinha seu alqueire para medir os mantimentos comprados por vendedores. Esconder a luz debaixo do alqueire significa não dar testemunho diante de questões financeiras. Já esconder a luz debaixo da cama representa a vida moral, ética da família. O que eu quero trazer para você nessa noite é que a sua casa precisa ser luz, precisa haver transparência, precisa haver verdade, precisa haver direção do Espírito Santo de Deus como principal edificador. Aleluia! Amém. Uma casa é edificada por Deus. Ela representa um lugar firme, que se cumpre a palavra de Deus. Repita comigo. Minha casa. Minha casa É um lugar firme. é um lugar firme, Onde se cumpre onde se cumpre a palavra de Deus. a palavra de Deus. Vamos para lá. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas ficarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás no umbrais de tua casa e nas tuas portas. É interessante que o povo de Deus, quando recomeçou sua história na terra prometida, ele recebeu do Senhor a ordem de ter a palavra de Deus em suas casas. Eu sei que muitas das vezes, quando a gente entra em algumas casas, a gente vê realmente a palavra de Deus ali aberta, ou no Salmo 23, ou no Salmo 91, como se fosse um grande amuleto de proteção. Se é a proteção, é o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou quantas das vezes é o Salmo 23, dizendo, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Aleluia! E aí a gente pega aquelas Bíblias empoeiradas, mas estão ali servindo como o quê? Um amuleto de sorte. Algo de proteção. Algo, na realidade que a gente chama de mandinga. A gente só troca, na realidade, os terreiros, mas continua sendo as mesmas mandingas. Quando não, a gente vai lá, na caixinha de promessas, e tira um versículo, e fala, Deus está falando. Gente, isso é sério. Sabe por quê? O fato de você ter uma Bíblia na sua casa não representa nada. Nós devemos ser praticantes da palavra, e não apenas ouvintes. Somente através da palavra de Deus, a vida da família, dos servos de Deus, podem realmente permanecerem e vencerem quaisquer que sejam os obstáculos. Amém? Amém. Josué, capítulo 1, de 8 a 9. Olha o que ele diz. Josué 1, de 8 a 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Olha as bênçãos. E serás bem o quê? Sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Queridos, a casa edificada por Deus tem lugar para a palavra de Deus. Acima de qualquer situação, acima de qualquer sentimento. Na família, desde os menores até os maiores, eles devem receber sempre a orientação daqui, que é a palavra de Deus, que mostra a verdade. João 17, 17. Santificai-vos na tua verdade, a tua palavra é o quê? A verdade. A palavra de Deus é a fonte mais segura, é a fonte mais certa, é um alimento espiritual, substancial e efetivo para qualquer situação que possamos enfrentar. Para isso precisamos estudar as Escrituras.
Isso, a palavra precisa ser aplicada no nosso coração. Se você não conhece a palavra de Deus, dificilmente você a usará como instrumento, tanto de proteção, quanto uma ferramenta eficaz para vencer os embates da vida. Leve a palavra de Deus para a sua casa. Viva a palavra de Deus em todos os momentos da sua vida. Viva para esse irmão aí abençoado, para essa irmã, e diga para ele assim, para ela. Viva a palavra de Deus em todos os momentos da sua vida. Viva a palavra de Mas Deus. fala mesmo. Fala, olhando nos olhos, ó. Nos olhos. Viva. Quando uma casa é edificada por Deus, eu aprendo que essa casa é lugar de testemunho. 1 Pedro, capítulo 3, 1, 2. Agora eu vou mexer um pouco com as mulheres e com os homens, individualmente. Vamos lá. 1 Pedro 3, 1, 2. Diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda... Escute aqui, olha que conselho extraordinário. Para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Um dos maiores desafios cristãos que temos ainda nesse tempo é sermos testemunhas de Jesus na nossa própria casa. É fácil? Pastor, você não conhece aquele carcaraço ignorante? Pastor, aquela minha mulher mais jararaca. E daquelas peçonhentas. Primeiro lugar que devemos servir a Deus, sabe onde é? É no nosso lar. Aqui nesse caso, o apóstolo Pedro aconselha as mulheres a ganharem seus esposos sem discussão, sem contenda. E eu aprendo que muitas das vezes nós nos desgastamos em debates desnecessários. Nós precisamos aprender a vencermos em silêncio e esperarmos no Senhor. É fácil? Para a mulher é mais difícil. Não é isso? Para a mulher é mais difícil, é assim que a gente fala? Para a mulher é mais difícil ficar calada. Então não é mulher ficar calada. Fala a verdade, os homens aqui presentes. É fácil? Não. Não é não. Cala não. Não é não. Mas sabe, olha, veja bem. Vai chegar a hora de vocês. Fica aí, espera. Daqui a pouquinho. Precisamos aprender a vencer em silêncio. Se o tempo que nós gastamos falando com pessoas para mudarem fosse investido em oração, falando com Deus, clamando, seremos muito mais abençoados. Comece a mudar a sua estratégia. A casa edificada por Deus é um lugar de testemunho a uma vida cristã. Lembra daquele filme Quarto de Guerra? Quantos aqui possuem quarto de guerra dentro da sua casa? Não precisa me responder. Mas eu sei que a maioria de vocês. E a maioria dos que estão me escutando também. Ou seja, muitas das vezes nós não usamos as armas que já nos estão dispostas para vencermos os embates. Nós preferimos usar a arma do descontentamento, das frustrações, o mau testemunho, principalmente diante da família, tem destruído muitos lares cristãos. Maridos, não se enganem. Muitas das vezes nós escutamos de muitas mulheres dizendo: pastor, eu queria que a minha casa fosse a igreja, porque lá na igreja meu marido é um santo, é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ou vice-versa. Dê testemunho de vida em sua casa. Vira para este homem, para essa mulher que está do teu lado e repita: dê testemunho de vida em sua casa. Vira, olha mesmo, é para olhar. Nos olhinhos, fala: dê testemunho de vida em sua casa. Quando uma casa é edificada por Deus, ela também é lugar de oração. E aí eu volto naquele filme, Quarto de Guerra. Quantos aqui assistiram esse filme? Agora eu vou fazer uma pergunta. De novo, quantos assistiram? Agora, quantos colocam em prática as lições daquele filme? Porque uma diferença, sabe o que eu percebo? Nós escutamos a palavra diariamente, nós somos orientados diariamente, nós somos influenciados tanto por uma infinidade de filmes hoje que falam de fé, falam de superação, falam de reconstrução, mas parece que
miolito. Quando a coisa é conosco, o negócio é diferente. Parece que tomou outra dimensão. O quarto de guerra funcionou para a mulher ali do filme, pastor. Mas para mim não funciona. O quarto de guerra, pastor, funciona só para aquele pastor. Ou para aquele homem que é homem de Deus. Mas para mim não funciona. 1 Pedro. Vamos lá para os homens. 3:7. Abre aí, 1 Pedro 3:7. Estamos terminando. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Repita comigo, discernimento. Discernimento. Os homens pensam aí, repete aí, repete aí. Pode repetir, eu estou olhando para vocês. Discernimento. Discernimento. E tendo consideração para com a vossa mulher, como parte o quê? Mais frágil. Vou repetir. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Deixa de ser um troglodita. O que eu vejo de homens trogloditas, que não tem a mínima sensibilidade para com a mulher. Mulher é a parte mais frágil. Mais frágil no sentido não que elas não sejam fortes, mas no sentido, mulheres precisam de proteção. Mulheres, vocês que estão aqui, é verdade ou não? O que uma mulher precisa? Falem para mim. Vamos lá. Proteção. Carinho. Proteção? Proteção. O que mais? Carinho. O que mais? Vamos falar devagar, para que os maridos ouçam, porque aqui a gente está falando coletivo. O que as mulheres precisam? Proteção. O que mais? Carinho. Cuidado. Respeito. Trabalho. Vigia. É só as mulheres que estão falando agora. Mas vocês entenderam que é comum? A primeira palavra que surge qual é? Proteção. Olha como é que ele diz. Olha, não para por aí não. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros do quê? Da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha o peso. O apóstolo Pedro, ele continua seus conselhos para a família, falando agora para os machomens. Primeiramente, fala como devem tratar as suas esposas, e com muito amor. Então, ele diz que isso é importante. Por quê? Para que não se interrompam vossas orações. Pastor, as minhas orações podem ser interrompidas pela maneira como eu trato a minha esposa? Escute aqui, vocês, homens, olhem para mim. Podem. E são. Isso significa que a falta de amor, de respeito, de verdade, de integridade, de cordialidade e tantos outros pontos importantes na edificação do lar atrapalham até mesmo nossas orações. E isso também diz respeito à vida da mulher para com o marido, ou dos filhos para com os pais, ou pais para com seus filhos. O profeta Daniel, ele viveu uma grande batalha espiritual e foi revelado a ele que demônios estavam tentando interromper suas orações. Jó, sem saber do que acontecia no mundo espiritual, foi alvo de grande perseguição do inimigo, que tentava impedir que as suas orações fossem respondidas. O mesmo acontece em nossas famílias. E muitas das vezes não percebemos a grande batalha espiritual que já estamos envolvidos. Meu querido, o diabo te odeia. Ele não te odeia simplesmente porque você é de Jesus. Ah, pastor, ele me odeia porque eu sou de Jesus. Ah, ele me odeia porque minha família é de Deus. Não. Se você fosse aí alguém totalmente sem Deus, um ateu, uma toa, alguém todo doidão, uma mulher totalmente desmiolada, o diabo te odiaria do mesmo jeito, sabe por quê? O simples fato de você ser uma criatura de Deus, alguém que foi criado por Deus, já é motivo dele te odiar. Não se engane. Ainda mais fazendo parte da família da fé. O projeto número 1 do inimigo é destruir, é aniquilar a sua vida. E ele vai pegar a primeira coisa que é sensível, sua família.
Por isso vigia. Repita comigo, vigia, crente. Vigia, crente. A casa edificada por Deus é sim um lugar de oração. Meus queridos, busque orar mais por sua família do que muitas das vezes abrir a boca para falar daquilo que não edifica. No momento onde falta a sabedoria, muitas das vezes nós desperdiçamos as bênçãos já alcançadas, já derramadas sobre nós. E as orações são interrompidas por coisas que poderiam muitas das vezes serem relevadas. Mais importante do que qualquer queixa, do que qualquer reivindicação que você tenha hoje, nesta noite, é o poder da oração transformador sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Amém. Faça do seu lar um lugar de oração. Repita comigo. O meu lar, O meu lar, a partir de hoje, a partir de hoje, vai ser um lugar de oração. Por último, quando uma casa é edificada por Deus, ela também é lugar de alegria. amém. Sorria! Pastor, tá difícil. Tem que fazer que nem o Coringa. Pregar aqui meu negócio aqui, que tá difícil. Lucas 15:8, vamos lá. Lucas 15:8 a 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A mulher que encontrou sua dracma perdida, ela se alegrou para encontrá-la e compartilhou com outras famílias desta bênção. Assim acontece na família que é edificada por Deus. Muitos valores estão perdidos, ou foram perdidos, dentro do nosso lar. Quem sabe foi o respeito, quem sabe o amor, quem sabe a honestidade, quem sabe a fidelidade, quem sabe a cumplicidade. Quem sabe você que me escuta nessa noite, seja a própria esperança. Acenda a luz da palavra de Deus para limparmos o nosso lar de tudo o que nos impede de encontrarmos novamente os nossos valores. Está me entendendo? Amém? Amém. Em nossa família existem tesouros preciosos bem perto de nós que muitas das vezes não conseguimos enxergar por causa das frustrações, por causa dos desapontamentos. Mas esses tesouros estão aí. É como essa dracma perdida. Valores como o relacionamento em família, passar tempo juntos, conversar, assistir filme, falar sobre amor, doar, compartilhar. Amados, o sorrir e se alegrar em família devem ser buscados insistentemente, mesmo quando não há evidência da felicidade. Sorry. Charlie Chaplin, ele dizia em uma música: sorrir quando a dor te torturar e a saudade atormentar nos teus dias tristonhos, vazios. Sorrir quando tudo terminar, quando nada vai restar desse sonho encantador. Sorrir. Sorrir quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, dorido. Sorrir vai mentir com a tua dor. Ao notarem que tu sorrir, eles vão supor que és feliz. Talvez nós possamos fazer várias interpretações acerca desta música. Mas o fato é que o que Chaplin estava dizendo era que, independente das circunstâncias, nós precisamos encontrar dentro de nós uma motivação maior para sorrirmos. E nós, como crentes, salvos, regenerados, filhos de Deus, temos ou não temos a maior motivação que nos traz alegria, contentamento, esperança? Temos ou não? Amém. E qual é esta? Jesus, repita comigo. Jesus. 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 A minha maior alegria. A minha maior alegria. Procure explorar ao máximo momentos de alegria dentro da sua casa.
Procure viver intensamente, por menores que sejam esses momentos, mas viva. Uma viagem de 1000 quilômetros. Comece com o primeiro passo. Comece a caminhar. Dê o segundo passo. Dê o terceiro passo. Muitas situações se resolvem através desse espírito de alegria. Então aproveite ao máximo para se alegrar com a sua família. Leve alegria para a sua família através da alegria de Jesus que habita na sua vida. Abaixe sua cabeça. Deus deseja edificar nossa casa, mas precisamos colaborar, querido. Se nós não atrapalharmos nem desfizermos o que Deus já começou, já é um bom trabalho, um bom começo. Deixe Deus edificar a sua casa com sabedoria, fechando ela contra todo mal, enchendo ela da luz de Cristo. Uma palavra transformadora e renovadora de Deus, trazendo testemunho de vida, muita oração e muita alegria. Isso diz respeito a valores, a prioridades. Desejamos ser uma igreja forte. Desejamos ser uma família que verdadeiramente conquista. Não precisamos ser uma família como projeto de Deus. Amém. E eu te convido nesta noite a orar comigo. Se você estiver aí do lado da sua esposa, do seu esposo, você vai estar aí agora junto com ela. Eu quero que nesse momento, eu quero os casais juntos. Esse é um momento especial para a gente da igreja. Todos os casais. E os que não são, vão estar orando comigo. O Bruno está aí já preparando. Já aí. Eita glória, meu Jesus. Eu queria que toda a igreja viesse à frente. Toda a igreja. Eu quero fazer algo diferente nessa noite. Eu sinto de Deus de fazer isso. Toda a igreja aqui na frente. Toda a igreja aqui na frente. Pode deixar a live continuar. Não se engane. O diabo, vosso adversário, urge em derredor, procurando alguém para devorar. O inimigo te odeia. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer roubar aquilo que há de mais precioso. Ele destruindo, escute bem, você é homem e mulher. Quando ele destrói a alegria do teu relacionamento, ele destrói o futuro também dos seus filhos. Ele destrói aquilo que há de mais precioso, que são os projetos dos pais. Deus um dia colocou nos nossos corações. Pastor, é fácil ter uma família feliz? O senhor está falando essas coisas? O senhor realmente... Pastor, como é que é isso? Nós temos aqui 2 casais de pastores. Pastor Ana Malu, pastor Joaquim, minha esposa e eu. É fácil, pastores, porque somos pastores. E nós lidamos diariamente com situações. O que eu quero te trazer nesta noite, meu querido irmão, minha irmã. Se você tem uma família sólida, continue lutando para que Satanás não encontre brecha. Porque a mínima brecha vai ser o suficiente para ele destruir aquilo que há de mais precioso na sua vida, que é a sua família, o seu casamento. Por isso eu quero te fazer um convite nesta noite, para que você traga a presença de Deus para dentro da sua casa. Você é uma família forte. Pastor, não consigo não. Com Deus nós somos maioria. Quando eu falo Deus, eu não consigo. Eu estou tirando de Deus o poder que Ele tem para transformar, mudar qualquer situação. E escutem, quem está falando com vocês é alguém que tem um testemunho vivo. Deus muda, Deus transforma, Deus renova. E Deus não pega dos cacos e simplesmente Ele vai colando os cacos. Não!
A palavra de Deus diz que Ele faz. Eis que faço nova todas as coisas. Seu lar nessa noite, ele pode realmente se tornar um lar novo, cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus. Deus agora vai parar com a musiquinha. E você vai levantar e ficar perto do seu esposo. Essa noite, eu quero que esta igreja tome uma postura diferente. E eu, como pastor, eu declaro nesta noite, que a partir desta noite, essa igreja será uma igreja diferente no que concerne a famílias. Eu profetizo lares cheios da presença de Deus. Eu profetizo famílias que trarão a presença de Deus, a oração, a palavra, como instrumento vivo e eficaz contra todos os dados inflamados do maligno. Eu profetizo que a esperança vai começar a brotar nos corações. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus que não vai haver nada que possa interpor na sua vida, porque a fé vai ser o escudo que vocês vão lutar, que vocês vão usar contra toda investida de Satanás. Eu profetizo um novo tempo na vida desta igreja, porque eu sei que o Senhor está trazendo para junto de nós muitas outras famílias que de igual forma serão transformadas, serão edificadas, verão em nós tudo aquilo que aconteceu e tudo aquilo que foi e dirão: olha o que Jesus está fazendo, eis que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E para a sua vida basta apenas uma palavra: eu creio. Talvez você esteja vendo hoje a sua família como um vale de ossos secos. Pastor, pior ainda, são vales de ossos sequíssimos. Já não é mais osso seco, é sequíssimo, até o tutano. Mas a palavra de Deus diz: profetiza sobre o vale de ossos secos. Esta noite é noite de restauração. Essa noite é noite de encontro. Essa noite é noite onde verdadeiramente entenderemos a família como um projeto de Deus. E eu, junto com minha esposa, eu quero orar com vocês. Abraçar mesmo. Aí, teu esposo, tua esposa. Se tua esposa não está aí, se você ainda não tem teu parceiro aí, aí, isso aí, Breno, isso aí. Eita glória, Bruno. Profetiza aí, filhão. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nessa noite como igreja, nós tomamos posse de tudo aquilo que a tua palavra diz que nós somos e que nós podemos. Declaramos que a nossa casa, que a nossa família é do Senhor. Declaramos que os nossos filhos são do Senhor. Declaramos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Pai, no nome de Jesus, coloca mesmo, Senhor, coloca proteção, levanta, Senhor, muralhas de proteção, coloca, Senhor, Pai, debaixo das tuas asas, protegidas como a galinha protege os seus pintinhos, coloca-nos mesmo, ó Deus. Protege o nosso coração, protege a nossa alma e cura nessa noite por amor do teu nome. Traz cura sobre as feridas, traz cura, Jesus, traz o bálsamo de Gileade, traz a visão, ó Senhor, da tua palavra, que é viva e eficaz, sobre muitas das vezes as nossas impossibilidades, porque há poder no teu nome, há poder no teu sangue. E de igual forma profetizamos para todos aqueles que nos ouvem nesta noite, que o Espírito do Senhor entrará nestas casas e haverá transformação, haverá mudança sim. O Senhor converterá o coração do marido à mulher, dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Haverá a presença do Senhor, aleluia. Te adoramos nessa noite, te adoramos nessa noite. Eis-nos aqui, ó Deus, como uma família, como um corpo, e nós cremos em tudo aquilo que o Senhor tem para nós e declaramos vitória, vitória, vitória no nome de Jesus. Repita comigo: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, amém. Pode dar um beijinho aí hoje? Pode. Pode acertar, meu querido. Vamos acender as luzes. Amém. 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 Queridos, eu disse que essa noite seria uma noite diferente na vida. Glória a Deus. Amém.
E olha, eu vou te dizer, não foi fácil trazer essa palavra. Porque o tempo todo eu perguntava ao Espírito Santo de Deus, Senhor, mas será que é isso mesmo que o Senhor quer estar na igreja? O Espírito Santo fala, porque chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo. Na Amém. vida da minha igreja. Eu creio. Amém? Amém. Aleluia. Queremos abençoar aqueles que nos ouvem, vocês que estão participando dessa live. Não esqueçam de compartilhar. O Senhor abençoe abundantemente a sua vida, a sua família. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E nós, como igreja, amamos vocês. Deus abençoe você e a sua família. Estaremos orando por vocês. Que Deus os abençoe. A paz.